Senhoras e senhores, bom dia. Vamos ocupando os lugares para darmos início ao último dia do evento. Gostaria apenas de lembrá-los que, após a palestra, faremos o debate e, em seguida ao debate, faremos aquela tradicional foto com a presença de todos, se posicionando aqui na beira do palco para fazer uma foto de todo o evento, ok? Em continuidade à programação do 7º Encontro de Presidentes de Sindicatos, vamos ouvir a palestra Os Resultados do CAR, que será feita por Gustavo Espadotti Amaral Castro. Gustavo é engenheiro agrônomo pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, Botucatu, e doutor em agricultura, professor, pesquisador e analista da Embrapa. Atua na Embrapa Monitoramento por Satélite, dentro do Grupo de Inteligência Territorial Estratégica, GIT, com ênfase na macrologística da agropecuária brasileira. Com vocês, Gustavo. Bom dia a todos. A festa foi animada ontem, né? Eu vou tentar não fazer ninguém dormir agora, mas não garanto também, né? O sono eu sei que a hora que bate é meio complicado, tá? Mas o tema que a gente vai falar agora é bem interessante. Contando um pouquinho, rapidinho, da minha trajetória na Embrapa, quando eu terminei o doutorado, 2012, rumei para o norte, né? Fui lá para o nortão do Brasil, passei 4 anos lá e agora, na Embrapa Amapá, e agora retornei aqui para o estado de São Paulo, trabalhando no GIT, no Grupo de Inteligência Territorial da Embrapa Monitoramento por Satélite. Então, uma mudança totalmente de área. Eu era agrônomo de campo, trabalhava com posicionamento de cultivares, de grãos, arroz, feijão, milho e soja lá para o norte, e agora resolvi olhar todo mundo por cima, né? Não olhar por cima alto da minha sabedoria, nada disso. Por cima, por satélite mesmo, tá? Então, são esses estudos que a gente faz dentro dessa unidade aqui. É uma das menores unidades da Embrapa. Nós contamos com 70 funcionários. Pra você ter uma ideia, tem unidades da Embrapa que contam mais com 600 funcionários. Então, é o pequeno notável lá da Embrapa. É uma unidade que trabalha basicamente com demandas. A gente atende a demandas, principalmente do governo federal. Tá? Então, em escala de grandeza, a gente atende primeiro a Presidência da República, em segundo o Ministério da Agricultura, que é o nosso superior, os demais ministérios, Ministério do Planejamento, Ministério de Transportes, Casa Civil, Ministério da Integração, Ministério do Desenvolvimento Social, mas também atendemos a demandas de parceiros estratégicos nossos. Nós temos trabalhos com o pessoal da Secafé, nós temos trabalhos com o pessoal da ProSoja, diversas traders, nós conversamos com todos os atores do agronegócio. E trabalhamos sempre numa questão fundamental, que é a territorialidade. Território, como ele é definido? Pode ser o território brasileiro, ele tem diversas granulometrias. Pode ser o território brasileiro, pode ser por estados, pode ser por regiões, pode ser por micro-regiões, pode ser conjuntos de municípios e até mesmo municípios. Então a gente consegue trabalhar em diversas escalas de grandeza. Sempre fazendo o quê? Tentando utilizar das geotecnologias, as tecnologias de monitoramento por satélite, de sensoriamento remoto, utilização de drones na agricultura, para tentar alavancar o desenvolvimento sustentável de territórios. Por que isso? Porque a gente percebeu que as antigas avaliações que levavam em consideração as cadeias produtivas, a cadeia do café, a cadeia da soja, a cadeia do gado de leite, ou que levavam em consideração o tamanho dos produtores, para agricultura familiar, para pequenos produtores, para médios, para agricultores empresariais, ela já estava meio saturada. Então a gente precisa alavancar territórios, independente da cadeia produtiva que lá esteja e independente do tamanho do produtor que lá esteja. Porque fortalecendo a base do agronegócio com bases territoriais, você consegue alavancar toda uma região em conjunto. Então, são esses os estudos que nós desenvolvemos nessa unidade. E hoje nós vamos falar de 3 temas, basicamente. 3 temas que eles são sobrepostos, mas eles devem ser entendidos de forma bem diferente.
Porque uma coisa é a atribuição das terras no Brasil. O governo federal, do alto de sua sabedoria e poder, ele vai lá e destina as terras para diversas categorias de uso. Então a gente vai detalhar a atribuição de terras do governo. São áreas que o governo, por decreto, destina a uma determinada atividade. Outra coisa, diferente, mas complementar, é a ocupação das terras. Como as terras do Brasil estão ocupadas atualmente. Ocupadas. E um terceiro quesito é o uso propriamente dito. Como essas terras que estão ocupadas, elas estão sendo usadas. Tá? E para isso a gente utiliza diversas ferramentas, como eu disse, imagens por sensoriamento remoto, mas também novas ferramentas que estão disponíveis, como é o exemplo do Cadastro Ambiental Rural, que são os dados do CAR. Tá? Vamos começar primeiro pela atribuição de terras no Brasil. A gente acha que o Brasil, qualquer lugar que a gente pode ir lá, cultivar, dar uma observada na área. Não é bem assim. Existem terras que são legalmente atribuídas dentro desse Brasilzão inteiro. A gente acha, vai caber tudo no Brasil. Tem área para todo mundo. Vamos lá dar uma olhada. O Brasil são 851 milhões de hectares. Tá? É muito chão. É um dos maiores países que tem no mundo, dimensões continentais realmente. Tá? Só que o Brasil, todos os países resolvem, em diferentes escalas, atribuir áreas para conservação vegetal. Tá? Não só vegetal, mas como também da fauna, dos recursos minerais. Então o Brasil, principalmente nos últimos 15 anos, ele atribuiu 154 milhões de hectares em unidades de conservação. Tá? Unidades de conservação servem para quê? Para conservar o meio ambiente, sejam eles recursos florestais, recursos animais ou minerais dessas áreas. E em 3 categorias diferentes. A gente tem unidades de conservação federais, unidades de conservação estaduais e municipais. Cada uma dessas unidades de conservação que protege, que conserva esse ambiente, ela tem uma diretoria, ela tem um conselho, muitas vezes desses conselhos pagos, tem salários dessas diretorias, existe uma equipe técnica que faz levantamentos para preservação desses recursos, tem todo um arcabouço legal por trás disso, mas isso aqui é fato, existem essas áreas, todas elas estão catalogadas no nosso banco de dados. Nós temos um banco de dados enorme lá dentro da Embrapa Monitoramento por Satélite que processa esses dados, principalmente cedidos pelos ministérios do Meio Ambiente, secretarias estaduais e municipais. Então nós temos, para cada um desses polígonos verdes aqui que vocês estão enxergando, nós sabemos a data de criação, qual que é o tamanho delas, qual que é o principal intuito, se pode ter algum tipo de utilização de extrativismo ou não. Para cada uma delas tem todo esse detalhamento. Tá? Mas aí não para com isso só. O Brasil também atribuiu terras demarcadas para as comunidades indígenas, os remanescentes indígenas do Brasil. E para isso são 600 unidades, acabou de arredondar, eram 599, recentemente foi arredondado agora para 600. 600 unidades de terras indígenas no Brasil, que totalizam 117, quase 118 milhões de hectares no Brasil. Tá? A mesma coisa. Para cada um desses polígonos aqui, nós sabemos qual é a data de criação, qual a etnia desse povo indígena. Tá? E a gente não está dizendo que isso é muito. Também não estamos dizendo que isso é pouco. Nós estamos dizendo que isso é. Tá? É líquido e certo. Isso aí é geoprocessado, cartografado e analisado pelas nossas bases de dados. Então, isso aí é o retrato do Brasil, quadro de terras indígenas. Quando a gente soma isso daí, a gente chama, esse é um conceito internacional, de áreas protegidas. Tá? São as unidades de conservação estaduais, municipais e federais, somadas às terras indígenas do Brasil. Tá? Então, a soma desses dois, daí você vai me falar, pô, Gustavo, eu somei os dois ali e não deu igual. Não dá, porque muitas vezes tem a sobreposição de áreas. Então, uma unidade de conservação é criada
junto de uma terra indígena e acaba sobrepondo um pedaço entre elas. A gente desconta essas sobreposições, tá? Então, todos esses dados nossos são descontadas as sobreposições já. Senão não ia extrapolar totalmente a área do Brasil. Então, descontadas as sobreposições, nós temos 2.471 unidades que garantem a proteção do Brasil, proteção por lei. Tudo isso por decreto federal, tá? Municipal e estadual. E totaliza 257 milhões de hectares do Brasil, que é 30% do Brasil, 30,2% do Brasil. O que é isso? Isso aí significa que o Brasil, o governo federal nosso, ele falou, bom, nós destinamos para proteção 30% do Brasil. Os outros 70% nós vamos usar, né? A gente acha, né? Não vamos também. Mas é como se isso acontecesse. 30% vou deixar preservando, protegido por lei, e os outros 70% eu vou utilizar. Tá? Se a gente usasse, né? Mas aí a gente vê o Brasil apanhando, dia após dia, no cenário internacional. Recentemente, lá, a rainha lá da Dinamarca deu um chilique, falou que não colocava mais R$1 no Brasil para nada, porque o Brasil está desmatando. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos aceitar as críticas dela, desde que ela mostre para a gente o quanto que ela preserva lá na Dinamarca, quanto que ela protege por lei lá na Dinamarca. Tá? Por que a gente diz isso? Isso aqui é uma comparação que nós fizemos. Não adianta comparar o Brasil com Guatemala, não adianta comparar o Brasil com Honduras. Vamos comparar o Brasil com países que têm mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, as grandes nações do mundo. São 9 países que têm mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Como é que está o Brasil em comparação a eles em termos de proteção das nossas vegetações? O Brasil deu uma diferencinha ali, eu tinha falado 30,2, aqui 28, mas é por causa do ano. Aquele slide anterior é de 2016 e esse aqui é de 2014. Então nós já atribuímos mais 0,4% do Brasil em 2 anos. Então nós temos aqui o Brasil com 30% de áreas protegidas, em segundo lugar vem lá a Austrália. Depois a China, a Argentina e Estados Unidos. Mas, em média, o mundo inteiro protege 20% do seu território. O Brasil, 3 vezes mais. 10%, perdão. O Brasil, 3 vezes mais, 30%. É justo nós sermos massacrados pela opinião externa, como nós vemos sendo todos os anos, em todas as reuniões da COP, vem alguém questionar o Brasil, que o Brasil não está fazendo o seu dever de casa. Não estamos? Bom, que interesse eles têm em atacar-nos, né? Fica essa pergunta. Isso aqui é o detalhamento do mapa anterior, tá? Então o Brasil ali, essa área aqui é calculada por eles lá, mas 2 milhões de hectares ali, de quilômetros quadrados, perdão, 2,5 milhões de quilômetros quadrados, 30% do Brasil, ou o Brasil responde por 14% de todas as áreas protegidas do mundo. Quem vem em segundo tem metade desse percentual, que é a Austrália. A China depois com mais 7% e depois um monte de país com um pouquinho ali. Tá? Então o Brasil responde por 14% de tudo que é protegido no mundo, protegido por lei. De todos os países do mundo, todos eles atribuem terras por lei, mas o Brasil responde a 14% de todas as terras protegidas do mundo. Mas não para por aí. Porque vocês viram no mapa que o que nós estamos protegendo por lei é basicamente o nosso bioma Amazônia. Áreas de cerrado, áreas do Pampa também, na Caatinga, sim. Mas basicamente o grosso da nossa proteção são áreas de grande interesse econômico. Nós não estamos protegendo, por lei, áreas que não são de interesse. A floresta amazônica e os demais ambientes e biomas nossos, eles são uma grande fonte de riqueza, que nós abrimos mão de utilizar. Porque lá dentro nós não podemos ter nenhum tipo de exploração vegetal, não podemos utilizar exploração animal, não podemos utilizar exploração mineral dentro dessas áreas. Tá? Nós abrimos mão de áreas extremamente boas e comerciais e valorosas para a preservação ambiental. E o que os outros países protegem? Vocês viram lá a Austrália, protegia bastante, né? 7%.
Esse meio da Austrália aqui é todo deserto. É lá que eles protegem as áreas deles. Aqui na China é a Mongólia, ali o deserto da China. Tá? Também não tem nada de interesse ali. A Rússia protege bastante, protege. Lá na Sibéria. Muito bacana, né? Os Estados Unidos protege muito, protege ali o norte do Alasca. Tá? E o Brasil protegendo áreas de grande interesse econômico. Então, essa comparação que a gente fez anteriormente tem que levar em consideração isso, a qualidade do que está sendo preservado. Nós estamos preservando ambientes florestais de alto valor e abrimos mão da utilização deles. Tá? Mas, como eu falei para você, não acaba por aí. O governo também tem outros tipos de atribuições que não somente aqueles destinados à preservação, ou seja, unidade de conservação e terras indígenas. Ele também atribui terras para outros fins, como para fins de reforma agrária. Tá? Então aqui nós temos esse mapa aqui, a soma de assentamentos rurais e áreas quilombolas. São 88 milhões de hectares, 88,4 milhões de hectares, em 9.349 assentamentos rurais. Dá 10% do Brasil em assentamentos. Tá? Áreas que foram destinadas ao INCRA. Então, o INCRA que tem autarquia, tem autonomia sobre essas áreas. Então, é disparado, sem nenhum tipo de comparação, o maior latifúndio do Brasil. Tá? É o INCRA. E daí fala, vamos inserir terras quilombolas, sim ou não, nos mapas, mas é pouquinho. Não, vamos inserir 2.700.000 hectares em 296 áreas quilombolas, tá? Mais 0,3% do Brasil. Tá? Todas essas catalogadas, georreferenciadas, em algumas unidades do INCRA a gente sabe quantas famílias estão lá cadastradas, quantas pessoas moram lá, mas a gente não sabe quanto produz lá, não temos nenhum dado de produção quanto a esses assentamentos rurais. Nós temos esses polígonos, temos o número, mas não sabemos quanto produz. Tá? E aqui é um tema meio sensível, porque a nossa unidade fica dentro do Exército, né? Então eu não posso falar mal dos nossos parceiros do Exército. Mas também existem as áreas militares. São mais de 1.000 áreas militares no Brasil, mas em áreas florestais, com florestas públicas, são 68 áreas militares. Dá 0,3% do Brasil, mas o grosso mesmo é aquela área do cachimbo. Isso mesmo, ali no sul do Pará. Tá? E é isso que temos, esse é o retrato do Brasil de hoje. O retrato do Brasil atribuído, legalmente atribuído por lei. Tá? Então isso aí são decretos federais aprovados e vigentes. Totalizam 315, quase 316 milhões de hectares do Brasil em áreas legalmente atribuídas. São 1.871 unidades de conservação, 600 terras indígenas, 9.000 assentamentos, 300 quilombos e 68 áreas militares. Tá? São 12.184 áreas que dão esse panorama do Brasil. Tá? Essa operação aqui que a gente chama de passar, a gente transformou tudo em um só. Pegamos todas essas áreas que a gente tem individualizadas em cada uma das categorias, fizemos um merge, uma operação lá computacional, a gente junta tudo, transforma numa só. Dá isso aqui do Brasil. Esse é 37% do Brasil, legalmente atribuído. Tá? Descontadas todas as sobreposições já. Aí eu falo para vocês, tenta construir uma rodovia nova aí. Tenta construir uma ferrovia nova aí. A gente tem um traçado numa ferrovia nova ali no Pará, que para andar 100 km, para fazer 100 km de trilho, ela precisa dar uma volta de 50. Então, para andar 100 km do traçado original, para desviar de terra indígena, de assentamento rural, de área quilômetro, ela precisa fazer 150 km de trilho. É caro, né? Então, é muito complicado você fazer uma integração nacional, pensar em soberania nacional, sendo que quem faz essas demarcações não consulta o setor produtivo, não consulta o Ministério do Transporte, não consulta o Ministério da Agricultura. Ele vai lá e demarca uma terra nova.
O Ministério do Meio Ambiente vai lá do alto da sua soberania e sapiência, vai lá e define, vamos fazer uma nova unidade de conservação aqui. Vai para plenário, o pessoal não sabe nem o que está votando, aprova e está tudo certo, está aprovado, uma nova unidade de conservação ali. É isso que a gente tenta trazer à discussão, que novas demarcações dentro do Brasil precisam ser mais discutidas. De novo, a gente não está falando que isso é muito, não está dizendo que isso é pouco. Eu acho extremamente legítimo ter áreas destinadas para povos indígenas. Eu acho extremamente legítimo ter terras destinadas para o pessoal quilombola. Eu acho extremamente legítimo ter terras para fins de reforma agrária. Mas eu também percebo, e isso é nítido e claro, que não cabe mais. É legítima a demanda? É super legítima, nós concordamos, mas não cabe. É fisicamente impossível de colocar mais unidades de conservação, mais áreas indígenas, mais assentamentos dentro do Brasil. Eu tive agora, terça-feira, eu estava lá em Santana do Livramento, divisa lá com o Uruguai. Eu falei, se o governo federal resolver criar mais áreas de conservação, a gente vai ter que anexar os países vizinhos da América Latina aqui para ter área para colocar. Não tem como. E a gente não quer isso. Eu estava lá, o evento foi dentro do Uruguai, não foi do lado de lá da divisa. Eu falei, a gente não quer criar confusão, tem que caber tudo no Brasil, mas não cabe mais. Então a gente não tem mais condições de suportar novas demarcações de terras aí no Brasil. E aqui é um quadro síntese de tudo isso, de todas essas áreas que eu fui falando para você. Esse subtotal é sem as sobreposições, sem descontar as sobreposições, e aqui descontadas as sobreposições. Então, 37,1% do Brasil legalmente atribuído. Mas não para por aí. Porque, como eu disse para vocês, existem novas demandas. O colega aqui colocou a mão na cabeça, falando, não acredito aqui. Mas existem novas demandas. Então, tem demandas por novas unidades de conservação pelo Ministério do Meio Ambiente, tem demandas por novas terras indígenas pela FUNAI, tem demandas do INCRA por novos assentamentos de reforma agrária, novas demandas da CEPIR por áreas quilombolas, mas também a gente tem que saber que existe o interesse nacional de desenvolvimento brasileiro. Então, existe demandas por macrologísticas agropecuárias, logística e infraestrutura de transportes, e existe demanda por expansão agrícola. Então, nós temos que ser ouvidos também na hora de ver novas demarcações. Senão vai ocorrer que nem ocorreu lá em Raposa Serra do Sol, que expulsaram diversos agricultores lá, risicultores de Roraima, que acabou, quem passa por lá hoje é terra arrasada, né? Era uma região extremamente próspera do Brasil e hoje é terra arrasada. Tá? E outras demandas. Isso aqui são as demandas, pessoal. A gente tem catalogado também quais são as demandas que tem. Então é mais ou menos isso que estão demandando do Brasil. Lá, tá lá, tudo isso aí está lá para votação lá. Em algum estágio de demanda lá para o governo federal para ele fazer novas demarcações. Então eles querem mais 33% do Brasil para demarcações. Então a gente pegou o que a gente já tem com essas demandas e voilá. Olha o Brasil. É isso que é a demanda por novas demarcações. Seria 66% do Brasil e mais de 560 milhões de hectares do Brasil legalmente atribuídos. É justo? Não é? É. A gente não quer dizer se é ou não. Isso aí são números e mapas georreferenciados, catalogados e interpretados. Esse aí é o retrato do que querem para o futuro do Brasil. Tá? Aquilo lá, atribuição. Agora a gente vai entrar num segundo passo, que é como a gente ocupa nossas terras também. Tá? Então essa é a ocupação de terras do Brasil. Esse aqui foi o grande esforço do Código Florestal. Todo mundo viu o empenho que foi de conversas entre ambientalistas, ruralistas, para chegar num consenso, até que foi definido, em 2012, foi promulgado o novo Código Florestal. É um código que, assim, no fim das contas, agradou todo mundo e desagradou todo mundo. Porque, claro, quem produz queria um pouco mais de flexibilidade, quem só pensa em preservação queria mais gana ainda por preservação, mas foi chegado a um consenso. E dentro desse consenso existem diversas condicionantes, dentre elas a realização do CAR, do Cadastro Ambiental Rural.
Todos vocês, a grande maioria de vocês aqui, são produtores rurais, agricultores, provavelmente já fizeram ou terão de fazer o CAR, tá? E feito daquele jeito, né? Com uma imposição. Ai de você se não fizer o CAR. Você não sabe o que vai acontecer com vocês se fizer o CAR. Ninguém fala o que vai acontecer. Mas ai de vocês se não fizerem. Então foi meio que uma pressão assim, mandando, façam logo esse CAR. E os agricultores responderam, fizeram o CAR realmente. Então esse aqui é um exemplo ali de CAR por imagem de satélite lá em São Paulo. Por imagem, lá em São Paulo foi por sobrevoo. Eles pegaram as ortofotos de sobrevoo e o CAR foi feito sobre essas imagens. Acho que aqui em Minas Gerais foi por imagem de satélite. Tá? Então o cara foi lá, demarcou a propriedade dele, e além disso ele tinha 18 categorias de demarcações para fazer dentro da casa dele. É como se ele tivesse que pegar a casa dele e falasse, ó, eu tenho um móvel aqui, eu tenho uma pia aqui, eu tenho uma cama ali. É a mesma coisa ele fez na propriedade dele. Então ele falou, aqui eu tenho um olho d'água, aqui eu tenho uma nascente, e essa nascente passa um córregozinho, e que ele desemboca nesse rio, esse rio vai seguindo para lá, e eu tenho que fazer APP, eu tenho que fazer toda a reserva legal dele. Tem a topografia, alto de morro, uma declividade, 18 categorias dele. E 4,1 milhões de agricultores brasileiros fizeram isso, de graça, para o governo. Fizeram. De graça não, porque eles pagaram para fazer. Muitas vezes o agricultor ele poderia fazer diretamente no computador, mas a gente sabe da dificuldade que é realizar um trabalho como esse. Então ele recorreu à ajuda de consultorias, recorreu à ajuda da Casa da Agricultura, recorreu à ajuda do sindicato para realizar esse cadastro ambiental rural, mas que para o governo saiu de graça. Então foi o maior caso de exploração, quase um trabalho escravo realmente, feito pelos agricultores, que fizeram tudo isso sem receber um centavo do governo, declararam tudo. É como se fosse o imposto de renda do produtor rural, da propriedade rural. Tá? E esse foi o retrato do Brasil. Mas eu vou falar, pô, Gustavo, por que Mato Grosso do Sul e o Espírito Santo estão de fora ali, estão um pouco pintadinhos? Eles estão com um probleminha de migração de dados, porque tinha o sistema SICAR, mas alguns estados resolveram fazer seu sistema próprio. E o caso do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo, o sistema próprio deles, do estado, não está conversando, não está batendo com o sistema do SICAR. Então eles estão com uma dificuldade em fazer essa migração de dados, por isso, todos os dados que nós vamos mostrar aqui são excluídos Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Mas os demais são isso aqui. Esse é o panorama do CAR que nós temos ali, o relatório de abril de 2017, com 4,1 milhões de imóveis cadastrados, totalizando quase 408 milhões de hectares. Polígono por polígono, todas as propriedades rurais, 4.104 propriedades rurais, 4 milhões, todas elas com a demarcação externa da área e mais até 18 categorias dentro delas. Isso aí foi disponibilizado, foi aquela famosa facada nas costas do produtor, né? Porque foi dito que não seria divulgado. Não sei se vocês lembram, eles falaram que o CAR era sigiloso e tal, não sei o quê, aí veio uma ordem de cima para baixo, o juiz mandou e o Ministério do Meio Ambiente não fez também nenhuma objeção e divulgou todos os dados de todos os produtores. Aí a gente olhou aquilo e falou, nossa, mas trairagem com o produtor rural. Mas pensamos assim, nós somos a Embrapa. Se alguém tem que ter acesso a esses dados para fazer algum tipo de estudo, tem que ser a Embrapa. Porque a Embrapa tem um histórico de mais de 40 anos de trabalhar ao lado do produtor. Então a gente sabia que esses dados iam ser passados para ONGs, iam ser passados para órgãos governamentais, o meio ambiente, quem gera esses recursos é me fugiu agora. O Instituto de Floresta lá, me fugiu agora. Mas é o Instituto de Floresta. Vamos deixar por assim alguma coisa. Não é o Chico Mendes. Também não. Não é Instituto de Florestas também. Bom, eu já lembro. Também não é o IBAMA. Mas é alguém ali do governo ali. O diretor deles é o Raimundo Deus Dará, uma pessoa muito boa e tal. Mas a gente sabe que esses dados vão ser processados e interpretados pelo pessoal do CAR
Mas precisa ter alguém que converse também e fale, não, produtor rural, vamos ver o que o produtor rural está fazendo de bem. Então, o que nós pegamos desse CAR? Nós pegamos 4 categorias de uso. Tá? Nós pegamos vegetação, excedente, APP, reserva legal e água. Pegamos esses 4 dados e falamos, vamos ver o quanto o produtor rural preserva dentro da propriedade rural. Então foi esse o enfoque da Embrapa dentro dos trabalhos do CAR. O quanto que o agricultor está preservando dentro dos imóveis rurais dele, para a gente saber, bom, estamos produzindo alimentos, estamos produzindo fibras, estamos produzindo carne, estamos produzindo grãos, estamos produzindo tudo e ainda preservando. Vamos ver o quanto, tá? E isso é um esforço computacional muito grande. Por quê? Você imagina só, você pegar todos esses polígonos, colocar numa máquina de computador e fazer esse processamento. Sei que é meio chato falar, que muita gente às vezes não vai ter a noção disso, mas foram 40 gigabytes de arquivos compactados, já compactados. Sem compactar eram 120 gigabytes, é mais do que qualquer computador que é vendido por aí. Tudo isso em computador da Embrapa, pesado, computador caro mesmo, a gente colocou para rodar o estado de Minas Gerais. Colocamos na sexta-feira e deixamos ligado. Ele foi terminar na quarta-feira de tarde. Isso o computador soltando fumaça, soltando fogo. Você ouvia ele gritando lá, gemendo. Tamanho foi a base de dados e o potencial de processamento de dados para fazer isso. E fizemos isso para o Brasil inteiro. Tá? Então foram quase 5 dias de computador rodando direto para rodar o estado de Minas Gerais. E para o Brasil, nós tivemos esse cenário. Tá? Esses aqui são os dados preliminares que a gente tem ali do CAR. Mas a gente tinha o CAR e, com quem que a gente vai comparar o CAR? A coisa mais próxima que a gente tem do CAR, hoje ali para trabalhar os dados, é o censo de 2006. Está defasado, nós sabemos, vai sair um novo censo agora, se Deus quiser, está sendo iniciadas as campanhas agora do censo, para 2017 e 2018. Tá? Mas o que a gente tem é o censo de 2006. Então, nós fizemos um comparativo entre o que temos hoje no CAR e o que a gente tinha lá em 2006 pelo censo. Então, na região norte, aumentou um pouco ali, 26% o número de imóveis cadastrados. Na sul também aumentou, centro-oeste, sudeste aumentou também um pouco. E o nordeste despencou. Mas a gente entende isso. Nós fomos fazer um levantamento a campo lá, percebemos que lá no Nordeste a grande maioria dos agricultores do semiárido, do sertão, ainda não tiveram acesso à realização disso. Nem você pergunta para ele o que é o CAR, ainda não sabe o que é, não chegou ainda essa informação lá. Então a gente acredita que vai haver um mutirão aí para a realização do CAR lá no Nordeste nos próximos meses aí. Então isso aí deve dar uma normalizada. Então a diferença aí foi uma queda de quase 21% entre o censo de 2006 e o CAR agora. Mas o Dr. Eliseu Alves, é um mineiro notável, foi um dos primeiros presidentes da Embrapa, ele fez um estudo que ele pegou em consideração os dados do censo de 2006 e só levou em consideração quem tinha renda e quem tinha terra. Tá? Então mudou um pouco o número. Segundo o censo, desses 5 milhões de propriedades rurais, apenas 4 milhões e 400, tinham terra e renda. Por quê? Tem muito apicultor que tem renda, mas não tem terra. Tem muito pescador que tem renda, mas não tem terra. Então, isso aqui reduziu muito. Aí ficou um panorama um pouco mais próximo do que a gente tem do CAR aí, né? Então, a gente percebe que chegamos perto. Apesar de ainda ter até dezembro, né? Os produtores rurais têm até dezembro ainda para a realização do cadastro, sem as penalidades que são ameaçadas e tal. E quanto à área? Quanto à área, também foi mais ou menos parecido. Sudeste ali, 11% a mais. Tá? E o grande déficit no Nordeste. Aí você fala, mas poxa, o que aconteceu lá no Norte? Né? Lá no Norte aconteceu o que a gente estava falando. Houveram mais demarcações de terra, mais assentamentos rurais, principalmente assentamentos rurais, que deu esse salto aqui. Por quê? Porque o INCRA foi lá e fez o CAR dos assentamentos. Mas ele foi lá e só fez o polígono dele, ele não colocou nada lá dentro.
porque ele tinha obrigação legal de fazer, então ele foi lá, fez o polígono, para todo mundo ficou bonito, mas a gente não tem as informações contidas dentro dos assentamentos. Mas por isso que teve esse grande salto ali na região norte. Tá? E temos esses dados para todos os estados, para o Brasil, para todas as regiões, para todos os estados e para cada uma das micro-regiões brasileiras. Então, se você entrar nesse site aqui, ó, cnpm.embrapa.br/projetos/car, lá dentro tem todos esses dados. Você vai, clica no mapinha ali, clica no mapa de Minas Gerais, você vai saber em cada uma das micro-regiões de Minas Gerais como está a situação do CAR. Tá? Fazendo esse comparativo com o censo agropecuário, quanto tem de propriedades, quanto tem de área. Tudo isso georreferenciado, espacializado, com mapas, números. Tá? E quanto ao uso das terras? Que uma coisa é você ocupar. É a mesma coisa a sua propriedade rural. Você ocupa uma propriedade rural, sei lá, tem 250 hectares. Mas como você usa isso? Eu tenho essa reserva de 50 mil, eu tenho essa APP de 50 mil, de 50 hectares, eu tenho essa APP de 25 hectares. Eu planto 50 hectares de milho, planto 25 de café, tenho um pasto com gado. Isso é o uso. Então essa é a diferença. Ocupar é o polígono externo da sua propriedade, ela ocupa essa área. E o quanto usa é o quanto você faz uso de cada uma das categorias de uso sua. Então, vamos fazer um comparativo aí, porque quando a gente toma essas bordoadas de fora, a gente fica magoado. Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então a gente preparou aí um compiladinho de imagens de satélite para ver como é que o mundo, que nos critica tanto, está se portando perante a agricultura deles. Então, será que dá para dar uma baixadinha só na luz aqui? Tá dando para ver bem? Não, né? Só uma baixada na luz. Esse aqui é na Costa Rica, tá? Pessoal aqui da América Central. Então, olha, isso aqui é um rio. Então, você vê que eles estão plantando até a beira do rio aqui, mas onde será que está a PP deles? Não sabemos, né? Tá? E no México, como é que o México está? Também na América Central ali. Também, ó, o rio Papaloapan ali, ó, plantando até a beira do rio. Tudo bonito. Mas o México ainda não mexe com a gente, ele sabe que... E o Equador? O Equador, então, tem a parte da carcinicultura dele que vai até quase dentro do rio mesmo. Agricultura até a beira do rio. Tá? Nossos irmãos argentinos ali no Rio Paraná, também, ó, chegando até a beira do rio aqui, ó, tá? Sem nenhuma implicação. Mas isso aí é América e tal, a gente, nossos amigos aqui. E lá na China, como é que é? Na China, rapaz, se desse para eles plantarem em cima da água, eles plantavam também. Então foram para cima do rio aqui, do rio Quintinjã. E no Egito? A gente lembra dos livros de história aí, o rio Nilo foi o berço da agricultura da humanidade, né? Cultivado há mais de quase 10 mil anos, tem registro de cultivos no rio Nilo. O rio Nilo é cultivado até a beira do rio Nilo. Por quê? Porque ele tem um comportamento semelhante com o rio Amazonas. Ele tem as altas e as baixas. Quando ele sobe, ele desce. Na hora que ele desce, ele deixa aqueles sedimentos extremamente ricos que tornam essas áreas, as margens do rio, tão férteis. E é cultivado há quase 10 mil anos. O rio Nilo não está acabando, né, gente? Continua lá, firme e forte. Então, eles não preservam nada dessa beira do rio Nilo. E nem por isso ele está morrendo. Tá? Eu vejo... Você já ouviu alguém falar, nossa, a agricultura do rio Nilo está preservando, está devastando o rio Nilo, estão plantando até na beira do rio. Você já viu alguém reclamar disso? Aí de nós se plantarmos até a beira do rio Amazonas, né? E lá na França, como é que é? Um dos grandes países que batem na gente aí em termos de preservação. Olha lá, o rio Ródano lá, plantando até a beirinha do rio Ródano, né? Sem APP, não tem reserva legal, todos os quadrados dele unidos. Cadê a APP deles? E na Alemanha, no rio Reno? Cadê? Esse aqui é um caso até interessante. Eles passaram uma rodovia aqui pertinho do rio Reno, vai falar, não vamos perder essa área aqui não. Plantaram até a beira do rio, até do lado de lá da rodovia. Tá?
Na Itália, no Vale do Pó, mesma coisa, até a beira do rio. Ainda deixaram um pedacinho aqui de um lado. Tá? Na Espanha, mesma coisa, ninguém, nada de APP, nada de reserva legal. Tá? Em Portugal, mesma coisa, nossos patrícios lá aproveitam o Rio Tejo até a última gota. Repara esse pivô central aqui que está até devolvendo água aqui um pouquinho. Eles estão jogando até devolvendo água para dentro do rio. Tá? Plantam até a beira. A Holanda, a gloriosa Holanda, do seu alto de 5% de vegetação natural na Holanda. É difícil achar uma árvore na Holanda, pessoal. Plantando até a beira do rio Reno também. Tá? Uma vaquinha holandesa ia dar graças a Deus se tivesse uma árvore para ela descansar um pouquinho. Não tem uma árvore na Holanda. E o Brasil? Isso é o Brasil. Isso aqui é um olho d'água, uma nascente de rio que vai desembocar num rio maior ali. Um córregozinho que vai desembocar num rio. É isso que o Brasil faz. Respeita seus cursos d'água, com APP, faz suas reservas legais. Os rios brasileiros, o pessoal bate muito, fala, não, mas nossa reserva legal tem que fazer corredores de integração. Mais corredor que o próprio rio já faz. Se a gente respeitar a APP do rio, você já está fazendo todo o corredor de integração da fauna. É isso que o Brasil faz, pessoal. É uma área de cana ali em São Paulo, toda ela sobrevoo de drone que a gente fez. Tá? Então, não é justo a gente apanhar tanto assim. E a gente não pode apanhar calado. Só que além desse tipo de uso, de preservação dentro das propriedades no Brasil, nós ainda temos que trabalhar com a logística agropecuária. Tá? Então a gente fez alguns estudos, não é puxar a sardinha para o meu lado, que é o estudo que eu desenvolvo prioritariamente lá na Embrapa. Então a gente fez um estudo delimitando quais são as bacias da macrologística agropecuária brasileira. Tá? Então a gente sabe que lá em 2005, nós produzimos aí quase 200 milhões de toneladas de grão e exportamos metade disso. Metade a gente consome, metade a gente exporta. Tá? Esse aqui é o cenário da produção de grãos no Brasil, tá? Onde que ela se concentra. Isso aqui é onde concentra 75% da produção de grãos do Brasil. Tá? Os outros 25% a gente tirou para não poluir muito o mapa. Então, e tudo isso que está em cores aqui, em tons de marrom, são 75% da produção agrícola do Brasil. E a gente sabe o quanto sai por cada um dos portos do Brasil. Tá? Então a gente selecionou esses 10 principais portos agroexportadores e vimos o quanto chega nesse porto via ferrovia, o quanto chega via hidrovia e o quanto chega via rodovia. Tá? Então a gente viu que são essas as porcentagens. Os portos do Arco Norte geralmente recebem mais cargas por hidrovias e alguns portos recebem mais por ferrovias, como é o caso aqui de Santos, e alguns portos recebem mais por rodovias. Tá? Por exemplo, a gente tomou, por exemplo, aqui o Porto de Rio Grande, e esses são os caminhos, tá, que cada uma dessas safras de grãos percorre para sair dos seus pontos de origem até seus pontos de destino. Esses são os principais caminhos da safra brasileira. Tá? E mais, a gente consegue saber detalhadamente para cada um dos portos o quanto custou para chegar no porto da China e o quanto custou para chegar no porto de Roterdã, para cada uma dessas rotas. Tá? Então esse é o nosso estudo de macrologística. Com esses dados a gente conseguiu fazer isso aqui, que são as bacias de escoamento da produção agropecuária. Não significa que é fato, significa que prioritariamente quem produz dentro dessa área em cinza, ele tem preferência para enviar cargas para o Porto de Santos. Quem produz nessa faixa cor-de-rosa, eu não fiz de propósito cor-de-rosa aqui para Minas Gerais, tá? Quem produz aqui nessa faixa em cor-de-rosa, prioritariamente tem preferência para enviar para o Porto de Vitória. Quem produz nessa faixa em laranjinha aqui, prioritariamente manda para os portos de Paranaguá ou de São Francisco do Sul, e assim por diante. Tá? Mas além disso, a gente viu, essas são as rotas, tá? A gente viu quais são algumas obras que são prioritárias para que o Brasil atinja as expectativas de exportação no cenário curto, médio e longo prazo, mas principalmente trabalhando com as projeções dos próximos 10 anos. Então isso foi uma demanda do Ministério da Agricultura, a gente entregou lá para o Dr. Blair Maggi. São as obras divididas em curto, médio e longo prazo,
se elas são PPP, concessões ou obras estritamente do governo, e se elas são rodovias, ferrovias ou hidrovias. Entregamos um conjunto de 31 obras prioritárias para o agronegócio brasileiro, para destravar o agronegócio brasileiro para os próximos 10 anos. E geraram esses mapas aí. Então, essas são as obras de curto prazo, ou seja, são obras urgentes que precisam ser realizadas agora, no curto prazo, para desenroscar o agronegócio brasileiro. Obras estratégicas para os próximos 10 anos, né? E as obras prioritárias para mais de 10 anos, tá? Ou seja, obras de longo prazo. São mais aquelas obras de integração nacional. Sempre levando em consideração um fator primordial: competitividade. A gente não quer obra que ligue o leste ao oeste do Brasil, o norte ao sul do Brasil, para integrar o Brasil. Não. Nós queremos obras competitivas, que se paguem e que sejam demandas do agronegócio para o desenvolvimento do Brasil. Porque não adianta o Ministério do Transporte ficar fazendo um monte de obra lá e o Ministério da Agricultura não ter voz ativa lá. Quem tem segurado toda a balança comercial, todo o aumento de emprego nessa crise, toda a sustentação do Brasil hoje está no agronegócio. Então, como a gente não vai ter voz ativa para definir quais são as obras prioritárias para o futuro do Brasil? Não pode, pessoal. O Brasil, o agro brasileiro tem que ser protagonista não só nos números, mas ter força de decisão, de bater lá na porta do Ministério dos Transportes, do Ministério do Desenvolvimento Social, de Integração Nacional e falar: nós precisamos dessa obra aqui. Nós precisamos dessa obra aqui. Não é justo o agricultor brasileiro, que é o mais eficiente de dentro da porteira para dentro, sofrer tanto no escoamento da produção dele da porteira para fora. Se a gente comparar com os Estados Unidos, não tem comparação. Não tem. Porque nós somos muito mais eficientes na produção e infinitamente ineficientes da porteira para fora. Mas Estados Unidos é sacanagem. Vamos comparar com a Argentina. Nós gastamos 50% mais que a Argentina em transporte. Estão aqui do lado. A gente perdeu uma oportunidade onde tinha um caixa muito grande aí no governo para fazer obras para desafogar diversas situações do Brasil. Tá? E é isso que a gente quer. Esse aqui é um futuro não tão distante desse nosso projeto da macrologística. Para todos os portos, quanto custa de cada um dos polos de produção para entregar em Roterdã, para entregar na China, tá? Por cada modal, interligando as obras que nós já temos com as obras que nós precisamos, é isso que a gente quer chegar. Tá? Para um futuro aí de pelo menos 10 anos. Mas nem só disso vive. E a agricultura propriamente dita? E a agricultura, os dados do CAR aqui de Minas Gerais, como é que estão? É isso que a gente tem hoje aqui em Minas. Tá? Minas Gerais, a área do estado em georreferência. Tá? Isso aí é a área geo. Pode ser que não bata com o número oficial, porque a área geo é um pouquinho diferente, dependendo da projeção que você utiliza, tem umas distorçõezinhas. Mas o estado de Minas Gerais tem quase 58,5 milhões de hectares. Tá? No CAR, até os dados é 2016, mas é o relatório de 2017, são 609, quase 610 mil propriedades já cadastradas. Tá? Muito mais que no censo agropecuário. Significa que Minas Gerais já está com uma meta muito boa. Apesar de ainda ter muita gente ainda para fazer o CAR, nós já atingimos a meta que era prevista, que era o comparativo com o censo agropecuário 2006. Tá? Só que tem uma diferença aí, porque os mapas que eu vou mostrar para vocês, eles não se referem a esses 610 mil. Eles se referem a esses 585 mil. Porque tem uma diferença entre estar no sistema do CAR e estar disponível para download dentro do sistema do CAR. Tem alguns CARs ali que não foram migrados ainda para o sistema e não estão disponíveis para download. Download desses dados é feito município por município. Quantos municípios nós temos aqui em Minas? 856. 853. Significa o quê? Que para fazer Minas Gerais, nossa equipe lá do GIT, do Grupo de Inteligência Territorial e Estratégica, precisou entrar com e-mail e CPF 800 e tantas vezes para conseguir baixar município por município de Minas Gerais. Tá?
Mas muitos imóveis ainda não estão disponíveis para download. Aí cerca de 4% dos imóveis não subiram para download no CAR. Então nós vamos falar desses 585 mil imóveis, que totalizaram aí, em área do CAR, 37 milhões, em comparativo com o censo, aumentou a área, tá? Aumentou de 33 para 37, e disponíveis para download é quase os mesmos 33 milhões de hectares ali. Então tem 10% do CAR de Minas Gerais, que está cadastrado lá dentro, mas ainda não está disponível para download para os nossos dados. É isso aqui que vocês fizeram, pessoal. Esse aqui é o CAR de Minas Gerais. Todos os polígonos externos das suas propriedades, uma por uma, todas elas catalogadas. Agora você imagina, um fez um CAR aqui, o outro fez o CAR aqui, ó, sobrepôs um pouquinho ali. Quando é pouca coisa assim, a gente faz esse tipo de correção, tá? De acordo com o geoprocessamento nosso lá, a gente faz essa correção, tira essa sobreposição e gera um mapa síntese do estado de Minas Gerais como esse aqui. A gente vê que ainda existem muitas áreas ainda para serem realizadas, ainda tem muito espaço em branco. Mas a gente acha que até o fim do ano aí pouca coisa vai ficar de fora. Dos 58 milhões de hectares, 33.400 são as áreas dos imóveis rurais de Minas Gerais. Totaliza aí 57% de Minas Gerais. Tá? Do território de Minas Gerais, 57% são imóveis rurais declarados no CAR. Mas aí, lembra que eu falei para vocês, a principal resposta do trabalho nosso da Embrapa, a pergunta que a gente estava fazendo é quanto nossos agricultores protegem, preservam, dentro da propriedade. Mas vamos fazer uma comparação entre o que é protegido por lei em Minas Gerais e o que vocês, produtores, preservam dentro das suas propriedades. Vamos dar uma olhada ali. Ó. Isso aqui são as áreas protegidas por lei. Lembra lá? Unidades de conservação mais terras indígenas. Só que aqui tem um detalhe que eu preciso explicar para vocês. São unidades de conservação sem as APAs. Tá? Pô, Gustavo, por que você tirou as APAs? Porque tem muita APA que é possível fazer a utilização agrícola dela. Então tem muita propriedade rural dentro de APA, então a gente tirou as APAs fora. Tá? Então são unidades de conservação sem APAs, mais terras indígenas. O que dá? Dá quase 2 milhões, 1,9 milhões de hectares de Minas Gerais, ou seja, 3% do estado de Minas Gerais são essas unidades de conservação e terras indígenas. Aí um dia você liga lá no JIT e fala, queria saber sobre essa terra indígena, a gente tem os dados lá. Tem tudo que já é catalogado lá, um banco de dados fantástico lá, acessável. Tá? Mas beleza, uma unidade zona aqui, uma grande ali, tudo espalhado, sem conexão. E vocês, agricultores? Quanto que vocês protegem dentro das suas propriedades? Isso aí. Isso aí é a soma de áreas preservadas pela agricultura dentro das propriedades rurais de Minas Gerais. São 10,8, quase 10,9 milhões de hectares de florestas, de cursos d'água, de nascentes, de áreas de declividade, preservadas dentro das suas propriedades rurais. 19% da área de Minas Gerais. Quase 20% de Minas. Contando a reserva legal. Contando APP, reserva legal, tá? E os cursos d'água. 19% de Minas. Mas não é certo, né? Daí o cara vai falar, mas vocês estão abaixo do Código Florestal que preconiza 20%. Não, é 20% do Estado. Se a gente levar em consideração só a área rural de Minas Gerais, sobe para 33%. Tá? É isso que vocês estão preservando dentro das suas propriedades rurais. Agora, é justo vir alguém lá do Cafundó, lá da Europa, falar que nós não estamos protegendo e não estamos preservando nossas vegetações? É justo a gente apanhar dessa forma? E quando a gente soma tudo? Porque o Brasil é um só. Quando a gente soma o que a agricultura preserva e o que as áreas de proteção, as áreas, unidade de conservação e terras indígenas protegem, dá isso. 22% de Minas Gerais, ou quase 13 milhões de hectares. Tudo isso catalogado, georreferenciado e passíveis de avaliações. Travou aqui, pessoal.
Tá? Esse aqui é um trabalho bacana que o Dr. Eliseu Alves faz lá em Brasília. Lá. Um mineiro notável. Quem conhece o Dr. Eliseu Alves aí? Muita gente, né? Que é uma pessoa fantástica, é um consultor nosso. Todos esses trabalhos aí sempre passam pelo crivo dele antes da gente divulgar para o Brasil. Tá? Ele fez um estudo fantástico aqui mostrando qual é a repartição dos produtos da agropecuária mineira, mas tem para todos os estados do Brasil também no nosso site lá. Qual que é a repartição do valor acumulado da produção de cada um dos produtos de Minas. Então, esses aqui, esses 8 produtos, café, vaca, bois, milho, cana, soja, carvão e feijão, totalizam 75% do valor de produção do agronegócio mineiro. Tá? Com destaque aí para o café e para a pecuária leiteira, que totalizam aí o G25, os grandes 25%. Tá? Esse aqui é a produção de café em Minas. Tá? Então, cada uma dessas, as micro-regiões, os municípios, perdão, em azul, representam 25% da produção de café de Minas. A soma deles aqui, ó, se você somar a produção desses municípios em azul, vai dar 25% da produção de café. Somando os azuis com os vermelhos, com os verdes, vai dar 50%. Somando azul, verde e vermelho, dá 75%. E assim por diante, tá? Então, essa aqui é o quadro da produção, onde concentra a produção de café em Minas. Pegando, por exemplo, ali o CAR do município de Guaxupé. Como é que está? Está todo esse CAR aqui, ó, polígono por polígono, às vezes tem propriedade que extravasa a divisa do município, mas tudo isso é o CAR detalhado. E polígono da propriedade em vermelho e em verde as áreas de preservação. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, a Embrapa consegue trabalhar município, micro-região, estado, região, Brasil, diversas granulometrias. Gustavo, você pode trabalhar a propriedade? Pode, mas não trabalhamos. Nós da Embrapa não trabalhamos a nível de propriedade rural. Porque não é a nossa função ir lá e falar, esse produtor não está em conformidade. Isso aí deixa para o Ministério do Meio Ambiente lá. Nós estamos aqui para mostrar os municípios, os micro-regiões, o estado do Brasil, como eles estão protegendo e preservando as vegetações. E nessa média, os produtores rurais não estão de parabéns, estão de muito parabéns. Estão fazendo muito mais do que precisariam. Tá? E aqui um detalhe mais rente ainda do município de Guaxupé. Ela fala, mas pô, Gustavo, tem propriedade rural aqui que não tem reserva legal, não tem APP, não tem nada. Tem. Tem. E ele está ilegal? Não. Por que ele não está ilegal? Porque a gente tem um código florestal, pessoal. E esse ponto eu quero enfatizar muito com vocês, com o pessoal do sindicato aqui, vocês vão ser peça-chave nessa discussão. O Código Florestal ele tem um detalhamento ali que ele chama Lei do Tempo. Quem respeitou a legislação vigente na época não pode ser punido agora. E isso está sendo motivo de 5 adis lá no Supremo. Tá? Então a gente pede a união dos produtores rurais, a união do sindicato, para fazer uma pressão lá dentro, para não deixar voltar atrás, não ter esse retrocesso. Senão, quem não está cumprindo com 20% de reserva legal hoje, vai ser punido e vai ter que recompor. Mesmo que esteja respeitado a lei lá do passado. Vamos supor, por exemplo, que a lei hoje é dirigir com 18 anos. Amanhã passa uma lei de dirigir com 21 anos. Quem dirigiu lá atrás com 18 estava cumprindo a regra. Ele pode ser preso, sei lá, até alguma punição, porque ele estava respeitando a regra vigente. A mesma coisa aqui no CAR. Se até 69 você podia, não tinha nenhuma lei que restringisse a abertura de áreas, você podia abrir 100%. Você só tem que provar que você abriu isso antes de 69. Seja com documentos, seja com foto aérea, que a gente tem algumas fotos aéreas, tem imagem por satélite da época, que pode ajudar a comprovar isso. Tá? Então, às vezes tem caso de uma propriedade que não tem nada de APP, de reserva legal, desculpa, porque a APP é obrigatório. Tá? A APP é obrigatório, mas a reserva legal é passível de não utilização. E além disso, tem cara, por exemplo, compara esses dois aqui. Esse aqui não tem nada. Vamos supor que ele esteja em desconformidade. Ele abriu depois da regra vigente. Então ele está errado. Mas esse aqui tem um excedente. Eles estão na mesma microbacia, na mesma região, e eles podem fazer uma troca. Porque vai ter, depois do CAR, vai ter o CRA, que é a cota de reserva ambiental,
e o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Na hora da regularização, eles podem trocar essas figurinhas. Tá? Então, um passa para o outro, assim por diante. Vou dar uma acelerada que eu estou com o tempo corrido. Tá? Então, é isso aqui que a gente tem de unidades de conservação aqui em Minas, sem as APAs, e isso que a gente tem de terras indígenas, somando 2 milhões de hectares. Tá? E é isso que vocês preservam aqui, tudo isso. Georreferenciado, polígono por polígono, todas as propriedades lá. APPs, 2 milhões de hectares, já deu. Só de APP já igualou com unidade de conservação e terra indígena. Mais 5 milhões, 5,3 milhões de reserva legal. Somando aqui 7,3 milhões. Tem sobreposição aí, mas a gente desconta. Tá? Além disso, tem a vegetação excedente. Tá? Então, tem gente que tem APP, tem reserva legal e ainda tem uma mata lá. Ele cadastrou isso como vegetação excedente. Tem mais 3,4 milhões de hectares de vegetação excedente. E mais a hidrografia, porque a gente ainda não nós não descobrimos um jeito ainda de plantar em cima da água. Então, os cursos d'água são classificados como categorias de preservação. Totalizo aí 18% do estado ou 30, quase 31% da área rural de Minas Gerais. Tá? O que dá isso? O que isso significa? Significa que, de graça, você, produtor rural, você preserva 6 vezes mais do que todas as unidades de conservação que o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, a FUNAI, lembrei o órgão, Serviço Florestal Brasileiro, tá, que toma conta dos dados do CAR. Vocês protegem 6 vezes mais, de graça, porque lá tem, todo o MMA tem órgãos e funcionários, FUNAI tem órgãos e funcionários, todos eles têm. E vocês estão protegendo, quer dizer, estão preservando dentro das suas propriedades, de graça, 6 vezes mais que essa área. Tá? Então, existe desde 90 dizendo sobre o pagamento de serviços florestais, né? Mas o nosso chefe sempre fala que os cidadãos, eles estão sempre dispostos a proteger o meio ambiente. Todo mundo acha lindo proteger o meio ambiente, mas ninguém está disposto a pagar por isso, né? Alguém tem que pagar a conta. Esse dado aqui, ó, sorte que eu fiz antes de vir para a janta de ontem, que eu tomei uma cervejinha ontem à noite. Mas eu conferi antes e conferi agora de novo de manhã. Isso aqui a gente pegou todas as áreas que vocês declararam como preservadas dentro das suas propriedades, quantificamos no Brasil inteiro. E vimos o quanto custa o hectare médio, quanto custa um valor mínimo, o valor máximo e o valor médio do hectare aqui em Minas Gerais e no restante do Brasil. E multiplicamos o quanto temos de área sobrando pelos valores médios, mínimos e máximos de hectare. A conta é essa, pessoal. Vocês abrem mão das suas terras para produzir e destinam para preservação algo em torno de 36 e 415 bilhões de reais em terras. Tá? Sendo o valor mínimo 36 bilhões e o máximo 415. Vamos falar o valor médio para arredondar? Vocês têm 200 bilhões de reais em propriedades rurais preservados dentro das suas propriedades. No Brasil, isso chega a algo em torno de 1,55 trilhões de reais. Tá? É isso. Esse é o preço que o produtor rural paga. Tá? É o custo de oportunidade. E esse aqui é o famoso queijinho que rodou o mundo aí na mão do ministro. Ele fala que esse é o green card da agricultura brasileira. Tá? Então, nós temos 13% em unidades de conservação, 14% em terras indígenas e 19% em áreas devolutas. São áreas principalmente lá da Amazonas, onde o Estado ainda é o dono das terras. Tá? Mas a gente faz um cruzamento disso com imagem de satélite e vê que isso são áreas de vegetações nativas em áreas devolutas. Tá? E essa é a categoria nossa, categoria dos produtores rurais. Nós preservamos dentro dos imóveis rurais mais do que qualquer outra categoria. 20,5% do Brasil é preservada dentro da agricultura brasileira. Temos ainda 8% de pastos nativos, 13% de pastos plantados, 9% de lavouras. Então, essa agricultura nossa, que assombra o mundo. Nós somos maiores exportadores de diversos produtos, maiores produtores de diversos produtos. Toda essa agricultura que alimenta 1,5 bilhão de habitantes do mundo, ocorre em 9% do Brasil. É por isso que a agricultura brasileira assombra o mundo. É por isso que eles querem pautar a gente
a gente precisa preservar mais. Não é porque eles são amigos do meio ambiente. Tá? E mais 3,5% de infraestrutura. Então, o Brasil ocupa, lembra, polígonos das propriedades, quase 51% do território brasileiro. Mas ele utiliza só 30%. Tá? O restante, 66%, é de a vegetação destinada à preservação e proteção florestal. Dá para a gente apanhar aí fora? De Noruega, de Holanda? Não dá, pessoal. Não dá para apanhar calado. E além disso, nós temos ainda pastagens nativas, né, que vocês viram ali. Então tem o Pantanal. Olha o Pantanal, isso aqui é área de utilização? Quando enche, não tem utilização. Temos a Pampa Gaúcha lá, temos a Caatinga. Isso aí está sendo explorado? Tem a pastagem nativa no Cerrado. E aqui em Minas, principalmente, temos muitos campos de altitude. Tá? Então, se a gente levar em consideração que essas pastagens nativas também estão sendo conservadas pela agricultura, tem uso, porque tem pasto, está sendo pastejado. Mas isso aí está em harmonia com a natureza há quase 400 anos. Tá? Faz 400 anos que tem pecuária nessas regiões e nada foi devastado. Então a gente pode levar em consideração que isso também é uma área conservada dentro das propriedades. E além disso temos novos sistemas de intensificação do uso da terra, como é o caso do ILPF. Gado, grãos e madeira numa mesma área produzindo juntas. Então esse gráfico aqui ele é móvel também. Se você passar lá em janeiro, no pico da safra, ele está mais para a área de lavoura. Se você passar na entre safra, provavelmente algumas áreas de lavoura viraram pastagem. Então isso aí é dinâmico, mas muito pouca coisa muda. Hoje nós temos aí 11,5 milhões de hectares em integração lavoura-pecuária. Tá? Só que é a mesma coisa do queijinho lá que rodou o mundo, mas em termos de Brasil. Então nós abrimos mão para os povos indígenas de um território que ele é do tamanho do Mato Grosso, da soma do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É como se daqui para baixo fosse tudo destinado para os povos indígenas. Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais são destinados, em termos quantitativos, destinados para conservação. Temos ainda 20% de vegetação nativa que vocês preservam. É uma área do tamanho do estado do Mato Grosso inteiro, somado com Goiás, somado com Rondônia, somado com Acre, que vocês preservam, 20%. As áreas devolutas de um tamanho de um Roraima e Amazonas, infraestrutura e outros do tamanho do meu pequeno Amapá lá. As pastagens nativas ocupam aí quase que uma porção setentrional do Nordeste. As pastagens plantadas ocupam quase um Pará. E lavouras plantadas, florestas, café, laranja, tudo isso em 9% do Brasil. Uma área aí do tamanho do Tocantins e do Maranhão. Então, isso aqui, 66% do Brasil de áreas destinadas à proteção e à preservação. E, se a gente levar em consideração que também as pastagens plantadas também podem ser consideradas uma área de conservação, de pastagens naturais, pode ser considerada uma área de conservação, temos esse mapa. Para finalizar, pessoal, essa aqui, a atribuição do Brasil, então. O Brasil já atribuiu 37% dele. E ainda tem novas demandas. Tá? Não cabe mais. Nós somos simpáticos a todas as demandas, mas infelizmente não cabe mais. Não cabe. O Brasil precisa pensar na sua soberania nacional antes de novas demarcações. E ainda temos aí brigas de problemas de ordenamento territorial, logística, infraestrutura, toda a parte de governança agrária. Mas esse aqui que tem que ficar frisado para a gente, aí, os dados da agricultura. A gente ocupa metade do Brasil, preserva 20% do Brasil. Se a gente levar, ainda tem a pastagem natural que conserva mais 8%. A gente só usa 22%, sendo que 9% é com agricultura, o demais é com floresta, com pastagem plantada. Tá? E ainda estamos intensificando, porque os nossos ganhos estão sendo muito mais em produtividade hoje em dia do que com expansão de áreas. É a utilização da tecnologia da pesquisa agropecuária
As tecnologias chegando por meio da transferência de tecnologia para o produtor rural. E esse tem um papel fundamental. Os sindicatos, os órgãos de extensão rural, tudo isso tem um papel fundamental na transferência dessa tecnologia para o agricultor. Tá? Temos aí, então, destinados à proteção e preservação 66% do Brasil. Tá? E a gente precisa de auxílio. A gente precisa porque, para ocorrer o PRA, que é o próximo passo do CAR, a gente precisa de segurança jurídica. E a gente precisa combater esses que estão tentando derrubar o Código Florestal atual brasileiro. Precisamos proteger o nosso Código Florestal porque ele dá a jurisprudência nossa para conseguir ter a produção e a preservação ao mesmo tempo, conciliando uma agricultura sustentável que bate recordes de produção ano após ano, recordes de emprego, recordes em exportação, recordes em balança comercial, mas a gente precisa de ajuda também. Tá? Ou pelo menos que não atrapalhe. Se não quer ajudar, não atrapalha. Tá? Essa aqui é a nossa equipe lá. Alguns de vocês comentaram que viram a palestra também do Carlos Alberto recentemente, num evento aqui em Minas. Essa é a nossa equipe. Trabalhamos lá com afinco, todos esses dados são feitos por nós 7 aqui, sob coordenação do nosso chefe-geral, Dr. Evaristo de Miranda. Ficam aí nossos contatos para dúvidas, sugestões. A gente fala que respondemos e-mails sempre. A gente demora um pouco, tá? Assumimos que demoramos para responder, mas a gente sempre responde, ninguém fica sem resposta. Resposta curta, às vezes, nós temos aqui, está aqui, mas a gente sempre responde, tá? Então, se tiverem mais algumas dúvidas, a gente abre, acho que para bate-papo agora, para perguntas e respostas, mas fica aqui o meu e-mail e o e-mail do nosso grupo lá, sob coordenação do Dr. Evaristo. Muito obrigado a todos e um bom encerramento de evento. Obrigado ao Gustavo. Apenas 2 lembretes. Lembrá-los aos senhores e senhoras que logo após o bate-papo, o debate aqui, faremos aquela foto tradicional, né, de encerramento do evento, e também que o check-out é às 13 horas, logo após o almoço, tá bom? Quem desejar fazer perguntas ao Gustavo, por favor, microfone. Não se esqueça de se identificar. Bom dia a todos. Meu nome é Wesley Barbosa, sou presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis, Pontal do Triângulo Mineiro. Não poderia vir aqui a esta reunião, porque aqui estamos em família. Estamos aqui para expor, debater e falarmos das necessidades das nossas regiões. Aproveitando uma fala do ex-ministro aqui ontem, ele citou um versículo bíblico. E eu gostaria de citar um também. Existe um versículo na Bíblia que diz o seguinte: que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Será que realmente nós temos amado a Deus? Nós não temos amado a outros deuses? Nós não temos amado ao nosso próprio umbigo? Será que realmente nós temos pensado na coletividade? Porque a função da entidade sindical é a coletividade, não apenas a particularidade da sua cidade, da sua região. Como nosso amigo muito bem explanou na sua fala aqui nesta manhã, nós, em nosso município, temos sido drasticamente penalizados por promotores que não acham que são deuses, não. Eles têm certeza. Os camaradas nunca colocou o pé numa propriedade rural. Os senhores não são sabedores todos, mas meus avós estão na propriedade rural, chegaram na propriedade rural, que eu habito nela, eu moro na fazenda. Eu sou um produtor rural,
nato. Nasci, criei e resido na fazenda. Então, essas pessoas que não sabem o que é uma propriedade rural, fazem leis loucas, ridículas, e que nos obrigam a cumprir. Ele expôs e mostrou aqui o quanto nós preservamos e cuidamos do meio ambiente. Mas, infelizmente, devido a essas pessoas, nós estamos sendo penalizados. Para os senhores terem ideia, nós temos uma lista lá de mais de 160 produtores com multas. Vou citar alguns exemplos aqui. Um produtor que possui uma área de 7 hectares, ele está com uma multa de R$ 1.950.000. Existe um outro produtor que tem 15 alqueires, que dão aproximadamente 75 hectares. Ele tem uma multa de R$ 2 milhões. Então, multa de 2, de 4, de 5, 600 mil reais, isso daí são aos montes. Então, o que o produtor rural tem que fazer? Se eu viesse aqui nesta manhã e não falasse o que eu estou relatando para vocês, eu estaria sendo omisso. Não, a região está tudo normal, está tudo bem, não está acontecendo nada. Então, eu tenho o dever e a obrigação de informar a minha federação o que o meu município tem passado. Não só o meu, como as cidades circunvizinhas à minha cidade. Com relação a outros problemas que estamos sofrendo, a minha região é uma região estritamente agrícola. É uma região rica, é uma região próspera, é uma região altamente tecnificada. Mas o que acontece? Uma entidade que hoje ela não me representa, os senhores talvez vão ignorar com a minha fala agora, que se chama CNA. Por quê? A CNA ela foi infeliz no seu posicionamento junto ao governo federal em relação ao Fundo Rural. Eu, como empregador, eu recolho o meu INSS dos meus funcionários. O dia que eu vou fazer o pagamento, eu recolho o INSS. E por quê? Qual que é a finalidade do Fundo Rural? É contribuição previdenciária. Por que eu tenho que recolher o INSS e tenho que recolher o Fundo Rural? Então, eu teria que ter opção. Eu, através de uma liminar, a partir de 2010, eu deixei de recolher o Fundo Rural. Por quê? Porque um juiz federal não fez isso da minha própria vontade, não. Eu tive um embasamento legal, um juiz federal me autorizou o não recolhimento do meu Fundo Rural. Num toque de caixa, eu sou devedor de dívida gigantesca, mediante um decreto, mediante uma negociação e mediante um parecer da CNA me dizendo favorável à cobrança do Fundo Rural, inclusive retroativa. Então, o produtor rural que não devia está com a dívida lá que pode chegar a 22 bilhões de reais. A FAENG, a nossa entidade maior, a nossa mãe do agronegócio mineiro, eu gostaria que ela abraçasse as associações de cana, de café, do leite, e por que não dizer também da soja. Eu sou produtor de grão, sou produtor de soja, sou produtor de milho, sou produtor de sorgo e sou produtor de leite. E gostaria de dizer a todos aqui presentes que a grande campeã da
exposição aqui de Belo Horizonte, do Gir Leiteiro, é da minha cidade, da Fazenda Quilombo. Então, temos orgulho disso. Também somos produtores de leite. Nós estamos aqui falando em inovar, buscar novas formas de obter receita para as nossas entidades. Eu acho que a FAENG, através dos seus mecanismos, através da sua estrutura, por que não ela fazer o elo de exportação de milho, de soja, de leite, de café? Ela seria aquele atravessador, faria a função da trade, ligando o produtor rural aos compradores no exterior. Nós não temos que inovar, nós não temos que buscar mecanismos de sobrevivência. Eu, particularmente, fiz vários procedimentos para que eu conseguisse exportar soja diretamente sem passar por essas trades. Mas é uma burocracia enorme. Existem vários entranhes que nos dificultam fazer isso. Então, eu acho que seria uma solução para o produtor rural, a FAENG, através de seus mecanismos, nos ajudarem com relação a isso. Outra coisa que eu gostaria de abordar. Muitas das vezes nós reclamamos, lamentamos, mas devido à nossa desorganização, nós ficamos à mercê de várias coisas. E uma delas que eu gostaria de abordar aqui nesse momento é com relação à eleição para deputado federal e estadual ano que vem. Eu acho que a FAENG, ela deveria reunir com os sindicatos regionais e cada região optar por um deputado federal e um deputado estadual, para que assim nós tivéssemos dentro do Congresso Nacional, dentro da Assembleia Legislativa, os nossos representantes diretos. Não ficarmos batendo cabeça, apontando um, apontando o outro, vamos apoiar quem, vamos procurar quem. Então, nós estamos aqui. A FAENG, ela tem 350 e poucos sindicatos filiados à FAENG. Então, nós simplesmente precisamos de nos organizar para que nós venhamos mudar o quadro que está aí instalado hoje no nosso estado e também em nossa federação. Só para encerrar a minha fala aqui, com relação aos problemas ambientais. Ano passado, eu comprei uma área. Em fevereiro, peguei a papelada, entreguei para o meu advogado para ele regularizar a questão ambiental. Eu, essa semana, fui notificado porque nada acontece no Brasil em toque de caixa. Tudo leva muito tempo para ser regularizado. Essa semana eu fui notificado pelo Ministério Público porque não estava com a área regularizada. Então, gostaria de deixar aqui a minha fala, gostaria de deixar aqui a minha sugestão. Muito obrigado pela paciência de vocês, por terem me ouvido durante esse período. Meu muito obrigado. Délcio Ferreira, Sindicato de Moema. Gustavo, jogo rápido. Quantas vezes vocês foram consultados pelo Ministério Público sobre esse trabalho que vocês estão fazendo? Acabou de responder, nunca. Ministério Público? Federal, estadual? Nenhuma. No Supremo, sim. O doutor Evaristo de Miranda é consultor do Supremo, ele já foi chamado algumas vezes, até pelo antigo juiz Teori, e agora pelo ministro Fux. Algumas vezes ele já foi chamado lá, mas pelo Ministério Público Federal, estadual, nada. E o senhor sabe me dizer o porquê da ignorância do Ministério Público sobre um trabalho brilhante de uma empresa que é orgulho de todos nós brasileiros? Provavelmente porque o estudo ainda é novo, mas não sabemos. Ou porque o estudo não bate com os interesses deles? Provável.
Gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença e a palestra do Gustavo Espadotti. Muito obrigado. Vamos convidar a todos para se posicionarem aqui na frente do palco para a gente realizar a foto. Logo depois da foto, teremos o coffee break. Isso. E depois do coffee break, teremos um momento aqui para a colocação dos senhores presidentes e tal. Por favor, venham. Uma colocação é que nem todos receberam essa folha de avaliação. Ok, vamos providenciar. Fala que a gente falou no microfone aqui. Baixa o som um pouquinho, por favor. Pessoal, a câmera vai ficar no alto, vai conseguir pegar todo mundo. É só quem estiver lá atrás vai aparecer também. Isso. Os mais novos podem ficar em pé, né? E os mais experientes sentados. A foto depois será disponibilizada para todo mundo. Todo mundo terá acesso a ela. As pessoas que estão nas pontas. Isso. Juntar mais quem está na ponta. Quem puder se assentar aqui na frente. Ah, você está com preview aí, né? O limite é o banner? Deixa eu só chegar com o banner para dentro. É. Não, é porque está no limite ali, entendeu? O banner não está aparecendo. E aqui, do lado de cá, qual que é o limite? Eu tô em quadro. Então, o senhor também um pouquinho para lá, por favor. Isso, aí. O senhor também. A câmera está no alto. Vou fazer uma série de fotos, tá? Vamos lá, 3, 2, 1. Vamos mais uma. 3, 2, 1. Mais uma. 3, 2, 1. Vamos a última aqui, hein? 3, 2, 1. Beleza? Agora a última aqui para encerrar. Se der, se for possível, as duas beiradas, juntar mais um pouquinho. Espremer um pouquinho mais aqui, ó. Tá pegando todo mundo, tá aparecendo todo mundo. É só mesmo. Corre o risco de cortar o senhor aqui. Aí, dá churupa.
Só coração de mãe, vamos lá. Agora vai, 1, 2 e... A última aqui, 3, 2, 1. Beleza, obrigado, gente. Faremos agora um pequeno coffee break e retornaremos depois para a manifestação dos senhores. Entendeu? Falou.